Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 23. Os levitas e seu ministério. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima, e contados um por um, seu número total foi de 38.000 homens. Versículo 4. Então o rei Davi escolheu 24.000 levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes. Versículo 5. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Versículo 6. Depois, Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada. É interessante como o tempo médio de vida dos líderes israelitas vinha baixando progressivamente desde os patriarcas e mesmo mais tarde na época de Moisés, entre parênteses, 120 anos, e Josué, entre parênteses, 110 anos. Davi é considerado velho e próximo da morte aos 70 anos, pois tinha 30 anos ao iniciar seu reinado de 40 anos. Segundo Samuel 5, 4, 7. Segundo a Torá, lei de Moisés, os levitas começavam a servir aos 30 anos de idade, Números 4, versículo 1 ao 4, havendo um período de preparo e treinamento iniciado aos 25 anos, Números capítulo 8, versículo 24. Davi, em suas últimas palavras, baixou esse limite para 20 anos, 1 Crônicas 23, 27. Os levitas foram divididos em 4 classes de serviço. Número 1, superintendentes da obra da casa de Yahvé. Número 2, oficiais e juízes. Número 3, porteiros. E número 4, músicos e poetas. Agora estarei lendo aqui na Bíblia King James Fiel o rodapé que diz o comentário, referindo-se ao versículo 1. Davi pretendia que Salomão o sucedesse como rei. Ele havia expressado isso a Salomão e aos seus conselheiros. Agora ele implementa essa declaração e faz de Salomão seu corregente. Embora Davi aclamasse publicamente Salomão,
houve forte disputa dessa decisão. 1 Reis 1:2. Davi reiterou várias vezes sua resolução sobre a questão. 1 Reis 1:38, 39. Agora, referindo-se aos versículos 2 e 3. Davi convocou uma reunião com os príncipes, com os sacerdotes e os levitas do país. A primeira parte desse capítulo é dirigida aos levitas de 30 anos para cima, que estariam prontos para assumir suas funções tão logo o templo fosse construído. Mais tarde, versículo 24, a idade mínima é reduzida para 20 anos. Esse número menor haveria de incluir aqueles que estariam sendo treinados, não sendo ainda elegíveis para o serviço efetivo, mas precisando ser arrolados em suas categorias apropriadas. Um total de 38 mil homens estavam prontos para começar o trabalho. Com tanta gente, todos poderiam levar uma vida normal em casa na maior parte do ano e ser requisitados para gastar um breve período em Jerusalém no desempenho de seus deveres no templo. Agora, referindo-se aos versículos 4 e 5, assim diz o comentarista. Os levitas foram divididos em diversos segmentos. O maior número, entre parênteses, 24 mil, era constituído por aqueles que haveriam de executar efetivamente o trabalho no templo. 6 mil homens receberam a tarefa de fazer a triagem prévia de indivíduos e seus sacrifícios para garantir que as pessoas e as suas ofertas não estivessem impuras e que tudo se realizasse de acordo com a lei. Os 4 mil porteiros faziam a vigilância, de acordo com a visão de Davi para a adoração no futuro. Uma grande equipe de músicos, entre parênteses, 4 mil, estaria à disposição. Agora, versículo 6. Tendo estabelecido as amplas divisões profissionais, os mesmos grupos grandes também foram distribuídos nas 3 linhas de descendência dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Aí, continuando aqui no versículo 7, na Bíblia King James atualizada, a descendência de Gerson. Versículo 7. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primogênito, Zetã e Joel. 3 ao todo. Versículo 9. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã. 3 ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã. Versículo 10. E os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Versículo 11. Jaate foi o primogênito e Zina, o segundo. Entretanto, Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados
como uma única família. Agora veja o que diz a Bíblia, o comentarista da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 7. O cronista assume o seu método usual com as genealogias ao seguir uma linha específica e em seguida retroceder. Versículo 9. Esse Simei deve ter sido um quarto filho de Ladã, que recebeu o mesmo nome que seu tio, e cujos descendentes são nomeados de acordo com seus 3 filhos. Ladã também era chamado de Libni. Aí, referindo-se ao versículo 11, Jeús e Berias foram contados como uma família porque não tiveram muitos filhos. A família de Coate incluía a linha sacerdotal de Arão. A família de Coate incluía a linha sacerdotal de Arão. Outros membros dessa família disputaram o direito exclusivo de Arão ao sacerdócio e acabaram engolidos pela terra, punidos por Deus. Números 16. Aí voltando aqui, dando continuidade, a descendência de Coate. Versículo 12. Os filhos de Coate foram 4: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir, e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Versículo 14. No caso de Moisés, homens de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Versículo 15. Os filhos de Moisés foram Gerso e Eliezer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. Versículo 17. O descendente de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Versículo 18. O descendente de Izar foi Selomite, o chefe. Versículo 19. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Versículo 20. Os filhos de Uziel foram Mica, o primeiro e o chefe, e Isias, o segundo. Agora estarei lendo o que diz o comentarista na King James Fiel, referindo-se ao versículo 13 e 14, e depois o 21 ao 22. Para o cronista, os descendentes de Arão eram bem mais importantes nesse ponto do que os de Moisés. Versículos 21 e 22. A linha de Eleazar continuou em virtude do casamento de suas filhas com os filhos de Quis. Em 24, 29, somos informados que um dos filhos de Quis foi Jerameel. A outra informação suplementar do capítulo 24, versículo 26 e 27, é que Merari teve um terceiro filho, Jaazias,
que também teve 3 filhos. Aí continuando, voltando aqui, versículo 21, a descendência de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos homens. Teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Versículo 23. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jeremote. Versículo 24. Esses, portanto, foram os descendentes de Levi pelas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que trabalhavam na casa de Yahvé. Veja aqui, o cronista não tinha obsessão pelos nomes em si. A importância deles está no fato de que, com base nessa informação, os levitas, em sua época, seriam lembrados de sua respectiva posição no programa geral do serviço na casa do Senhor. Seriam lembrados de sua respectiva posição no programa geral ao serviço na casa do Senhor. Aí versículo 25, continuando. Pois Davi ordenara, eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo e veio habitar em Jerusalém para sempre. Versículo 26. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. Quanto ao versículo 25, veja aqui o que diz o comentarista. Antecipando aquilo só se cumpriria no templo de Salomão. Davi declarou que o descanso tinha chegado para Israel, porque agora haveria um lugar permanente para a arca e para a adoração, referindo-se aos versículos 26 ao 29. Não havia mais razão para carregar o tabernáculo. Não havia mais razão para se carregar o tabernáculo. Os levitas que tinham essa tarefa, com o seu encargo, principalmente, receberiam novas atribuições. A questão da movimentação da arca não apareceria novamente, senão 100 anos mais tarde, segundo Crônicas 25, 35, versículo 2. Segundo Crônicas 35, versículo 2. Continuando aqui, versículo 26, nós lemos, os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo, nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. Versículo 27, e conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos no templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Versículo 29. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Versículo 30. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs, ao raiar do dia,
e em todas as tardes ao pôr do sol. Veja só, também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Deus, o Senhor, todas as manhãs e ao raiar do dia, e em todas as tardes ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no sábado, nas festas da lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé, conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Versículo 32. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário, e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, bem como por toda a obra e serviço religioso, realizados na casa de Yahvé, o Senhor. E lendo aqui o comentarista, não havia mais razão para se carregar o tabernáculo, já tinha lido aqui, dos versículos, referindo-se ao versículo 30 e 31. O cronista enfatiza novamente a instituição por Davi da música no templo. Os músicos devem executá-la no dia a dia e também nos principais sacrifícios e nas ocasiões especiais. Você veja, hoje tem uma grande maioria das igrejas que chamam ali os músicos de levitas, mas não tem nada a ver. Os levitas são aqueles descendentes de Levi. Então, os músicos hoje que tocam nas igrejas, o nome é músico e não levita. O nome levita não se aplica aos dias de hoje. O nome levita se aplicava naquela época. E levitas são descendentes da tribo de Levi. E naquela época os levitas foram divididos, em 4 classes de serviço. Só recapitulando. Primeiro, superintendentes da obra da casa de Deus. Segundo, oficiais e juízes. Terceiro, porteiros. E quarto, músicos e poetas.